Zamioculca, uma planta linda, de fácil cultivo e pouca manutenção, perfeita para ambientes internos. No vídeo de hoje eu quero te contar tudo sobre essa planta. Então, se você já gostou do tema, me acompanhe até o final e aprenda como manter a sua zamioculca linda mesmo cultivando ela dentro de casa. Eu sou a Mariana, seja bem-vindo a mais um vídeo. A zamioculca é uma das minhas plantas preferidas para cultivar dentro de casa. Ela costuma se desenvolver muito bem em ambientes internos, com pouca claridade. Mas nada de deixar ela em um local muito escuro. Por mais que ela tolere esse ambiente com pouca claridade, não é ideal a gente cultivar planta nenhuma recebendo pouca luz, porque isso acaba atrasando o desenvolvimento dela. Aqui eu tenho 2 exemplares de zamioculca e todas as duas são cultivadas dentro de casa. Essa que está plantada no vaso preto fica bem próximo a uma janela e a outra que está plantada no vaso branco fica na minha sala. Todas duas recebem uma boa claridade e elas se desenvolvem muito bem dentro de casa. Soltam folhas todo ano e mantêm o vegetal sempre bonito e com esse aspecto saudável, com as folhas brilhantes e solta folhas novas. Isso é sinal de que a planta está bem. Quando a gente cultiva uma planta igual a zamioculca em um ambiente que não tem claridade o suficiente, a tendência dela é estiolar. Agora, quando a gente cultiva ela dentro de casa, mas em um ambiente com uma boa claridade, ela sempre vai estar se desenvolvendo. Ela solta folhas novas, essa daqui mesmo soltou várias folhas novas esse ano, essa daqui também soltou folhas novas, está com um verde bem bonito, bem brilhante. Isso é o principal sinal de que a planta está saudável. A zamioculca tem essa característica de ter as folhas brilhantes naturalmente. Então, quando ela não está muito saudável, quando ela está com deficiência de nutrientes ou quando ela não está sendo cultivada com uma boa claridade, a tendência é que ela fique com um verde mais opaco e acaba perdendo esse brilho das folhas. Em relação ao crescimento, a zamioculca é uma planta que não tem um crescimento muito rápido. Ela não solta várias folhas no ano. Ela costuma soltar aí folhas 2, 3 vezes no ano no máximo. No restante do ano, ela só mantém o vegetal bonito. Mas uma vantagem dela é que ela também não é muito de descartar folhas. Então, com o passar do tempo, a zamioculca acaba entouceirando e ficando um vaso bem bonito. Uma dica para manter as folhas da zamioculca sempre saudáveis e brilhantes é uma vez por semana ou a cada 15 dias fazer a limpeza dessas folhas e retirar todo aquele resíduo de poeira que acaba acumulando nas folhas das plantas. Eu sempre faço a limpeza aqui das folhas das minhas zamioculcas porque quando a gente deixa muita poeira acumulada na folha, acaba dificultando o processo de fotossíntese da planta e também a respiração dessa folha. E essa limpeza pode ser feita com água, usando aí um paninho úmido ou então jogando água nas folhas da planta. Eu não indico ficar usando muitos produtos aí para fazer a limpeza, porque muitos desses produtos acabam entupindo os poros das folhas, o que também vai prejudicar a respiração da planta e também o desenvolvimento dela. O único produto que eu costumo passar de vez em quando, mas não é sempre, é o café coado sem açúcar. Mas eu diluo esse café em água, porque se a gente passa ele puro fica muito forte. Então eu pego um pouquinho de café, misturo com água e aplico nas folhas. Essa misturinha ajuda aí a dar um brilho na folha da planta. Mas não é bom a gente ficar usando sempre porque acaba prejudicando aí o desenvolvimento da planta, uma vez que isso acaba entupindo os poros das folhas. E como plantar a zamioculca e qual substrato usar? Ela é uma planta que é semi-suculenta. Ela tem esse caule da folha bem grosso e ele armazena bastante água. E ela também armazena água nas folhas. Então é uma planta que vai gostar aí de um substrato mais arenoso, um substrato mais drenável e que não retenha tanta água. Então eu recomendo aí que você use um substrato rico em matéria orgânica, mas que você adicione nesse substrato elementos que facilitem na drenagem.
Um substrato excelente para plantar a zamioculca é o substrato das suculentas com um pouquinho de matéria orgânica. Ela vai se desenvolver super bem nesse tipo de substrato. A minha está plantada aqui em um substrato que é uma mistura aí de terra vegetal, matéria orgânica e um pouco de areia grossa para a construção. Tem muito tempo que eu plantei essa zamioculca, então eu usei esse substrato mais simples. Se eu fosse plantar hoje em dia, talvez eu não usasse aí a areia de construção, eu tentaria usar um outro elemento para ajudar nessa drenagem. Mas ela também cumpre aí a função de fazer a drenagem do substrato. Tá gostando das dicas que eu estou passando nesse vídeo sobre o cultivo da zamioculca? Já deixa o like, que seu like é muito importante para mim, e aproveita para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações, porque toda semana tem um vídeo novo por aqui falando sobre diferentes plantas ornamentais. E como regar a zamioculca? Muitas vezes é aí que quem cultiva essa planta erra. A zamioculca é uma planta semissuculenta, então ela não precisa de regas muito frequentes e ela não tolera ficar encharcada por muito tempo. Então, o segredo da rega da zamioculca é observar o substrato e só fazer a rega da planta quando ela estiver com o substrato totalmente seco. Deixa eu mostrar aqui como eu olho o substrato. Eu venho aqui no vaso da minha planta, enterro o meu dedo no substrato. Se ele sair úmido, igual o meu dedo saiu aqui, quer dizer que essa planta ainda está molhada, então eu não vou precisar regar ela. Agora, se o meu dedo sair totalmente seco, significa que ela já está precisando de rega. E no momento da rega, a gente não vai colocar só um pouquinho d'água. A gente vai regar ela abundantemente até ela vazar água ali no fundo do vasinho pelos furos de drenagem. É muito importante que o vaso dela tenha esses furos de drenagem. Aí é só deixar a planta escorrer e esperar esse substrato secar. Quando esse substrato estiver seco, a gente faz a rega novamente. E é assim o ciclo de rega da zamioculca. Fazendo dessa forma, você não vai perder a sua zamioculca por excesso de rega ou falta de rega. É só observar a planta e observar o substrato. E como fazer mudas da zamioculca? Essa é uma planta que você consegue fazer mudas dela de 3 maneiras diferentes. A primeira forma de fazer muda da zamioculca é a partir das folhas. Ela é uma planta que brota super bem por folha. Você pode pegar cada folhinha dessa daqui, cortar e plantar em um vasinho com substrato. Vai demorar bastante, mas essa folha vai soltar uma batatinha, que é o bulbo da zamioculca, e com o tempo ela vai emitir brotações. É um processo bastante demorado. Uma outra forma de fazer mudas é plantando todo o galho. Ela também vai enraizar esse galho, vai soltar as batatinhas e depois vai soltar novos ramos. E a terceira forma, que eu considero mais fácil e rápida, é pela divisão da touceira, que é quando você retira a planta do vaso e divide essa touceira no meio. Aí você planta uma parte em um vaso e a outra parte em um vaso. Aí você vai ter 2 zamioculcas. Dessa forma, você vai ter um vaso de zamioculca bonito muito mais rápido. Mas as outras 2 formas são super válidas se você quiser exercitar aí a sua paciência de cultivar uma planta desde o princípio. E a adubação da zamioculca, como pode ser feita? Essa é uma planta que não é muito exigente em relação à adubação, mas como eu sempre falo aqui no canal, é muito importante que a gente ofereça nutrientes para as plantas, porque elas são seres vivos como nós, e como nós precisamos de nutrientes, elas também precisam. Então você pode usar aí a adubação da sua preferência. Se você preferir uma adubação orgânica, tem várias opções de adubos aí no mercado, como por exemplo o bocashi, o humus de minhoca, a farinha de osso e também os estercos de gado e de galinha. Escolha um desses adubos e coloque uma pequena quantidade no canto do vaso, mais ou menos a cada 3 meses. Já vai ser o suficiente para manter a sua zamioculca nutrida. Agora, se você preferir usar uma adubação química, você pode escolher aí os adubos do tipo osmocote,
que é a adubação que eu uso aqui na minha Zamioculca. Eu coloquei aqui o Forte Cote 15912 e essa é uma adubação de liberação lenta. Ela vai durar 5 meses aqui no vaso da minha Zamioculca. Tem também os adubos químicos do tipo NPK, que são aí de diluir em água. Em relação a esses adubos, eu recomendo que você siga as orientações do fabricante, o que vem escrito no rótulo do produto. E quais as pragas e doenças mais comuns que atacam a Zamioculca? Ela é uma planta resistente, ela não costuma pegar pragas com muita facilidade. Mas é sempre bom a gente observar a planta e ver se não tem nenhum pulgão, nenhuma cochonilha atacando a nossa planta. Eu estava olhando aqui hoje e eu reparei que tem algumas cochonilhas aqui nessas palhinhas secas, que são da floração da Zamioculca. Então, olha aqui as cochonilhas, já estão fazendo uma casinha aqui, né? Daqui para espalhar para as folhas é um pulo. Então, sempre é bom a gente observar a planta e se a gente ver um tipo de praga como essa, é importante que a gente use alguma receita para combater essa praga, porque ela espalha com bastante facilidade e espalha para as outras plantas também. Eu uso aqui para combater as cochonilhas o Butox e também o Diazitop. São produtos destinados ao uso agropecuário, então se você for usar qualquer um deles, tome bastante cuidado. E muita gente não sabe, mas a Zamioculca também floresce. A flor dela não é muito ornamental, ela lembra muito aí a flor do antúrio, do lírio da paz, mas ela não tem aquele colorido bonito. É uma flor verde que costuma ficar escondida em meio aos ramos da Zamioculca. O destaque dessa planta mesmo é a folhagem, que é muito bonita e ornamental. A floração é muito discreta e a gente quase não percebe que a planta está florindo. E uma curiosidade sobre a Zamioculca é que acredita-se que essa planta atrai prosperidade e boas energias para o ambiente. Então vale muito a pena ter uma Zamioculca aí dentro de casa. Além de ser uma planta linda, ela ainda vai atrair boas energias para o ambiente. Então, pessoal, essas foram as dicas do vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Me conta aqui nos comentários se você também acha essa planta lindíssima. E qualquer dúvida que você tiver ficado, pode deixar nos comentários que eu faço questão de responder. Se você gostou desse vídeo, deixa o like e compartilhe ele com alguém que também possa gostar. Eu vou deixar aqui na tela final um vídeo mostrando 10 opções de plantas de sombra com folhas verdes e brilhantes para você cultivar e também uma playlist sobre as plantas de sombra. Eu espero por você nesses vídeos.